Ai, gente, a palavra de Deus ela é tão tremenda que ela se renova. Cada vez que você busca, cada vez que você mergulha, ela vai abrindo o seu entendimento, você vai recolhendo pérolas maravilhosas, né? Esses dias eu descobri num grupo de estudo da minha igreja, eu descobri a respeito sobre a vida de Abraão. Um detalhe a respeito da vida de Abraão que eu nunca tinha percebido. Em muito tempo de cristianismo, de Bíblia, eu nunca tinha visto, nunca tinha assimilado o texto dessa forma. E isso me deixou mais apaixonado assim pela fé de Abraão, sabe? Por isso que ele é chamado de o pai da fé. Sabe aquela passagem que fala que Abraão foi levado para fora da tenda? Deus tirou Abraão da tenda e falou: olha, conta aí as estrelas do céu, se é que pode contar. Dessa forma vai ser a sua descendência, certo? E sempre quando eu imaginava, né, na minha cabeça, na minha imaginação, essa cena, eu imaginava à noite, Deus tirando Abraão da tenda e ele olhando para o céu e vendo aquelas milhares de estrelas. E é óbvio que ele não podia contar aquela quantidade. Né? Eu não sei você, quando você imagina essa cena, quando você lê. Eu vou até ler o versículo aqui, ó, Gênesis 15, versículo 5. Levando-o para fora da tenda, disse-lhes: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E Deus prosseguiu: assim será a sua descendência. Ou seja, imagina esse contexto, imagina. Eu sempre imaginei que estava à noite. Só que, gente, não estava à noite. Isso aqui aconteceu de dia. E eu provo para você que estava de dia. Se a gente continuar o texto, aqui a gente leu Gênesis 15, versículo 5. Agora eu vou ler o versículo 12, que é a continuação. Vou ler o 11. Nisso as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, né, os holocaustos que Abraão tinha preparado para Deus. Mas Abraão as enxotava. Versículo 12. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre eles trevas densas. Espera aí, se no versículo 12 está falando ao pôr do sol, significa que tudo o que aconteceu antes disso, o sol não tinha se posto. Se o sol não tinha se posto, a gente estava de dia. Estava de dia. E o que que isso... gente, o que que isso representa? Abraão, quando Deus tirou ele da tenda e mandou ele olhar, ele não viu estrela nenhuma. Não tinha estrela para ele contar. Você já viu alguma estrela durante o dia? A única coisa que a gente consegue enxergar em alguns dias é a lua, a própria lua. Mas você não consegue enxergar a estrela de dia. Então, Abraão, e aí ó, no versículo 6, logo depois que Deus tira e pede para ele contar, fala assim, ó: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Ou seja, o que essa lição traz? O que essa revelação, né? Para mim foi uma revelação, traz. Cara, Abraão ele creu, ele acreditou na palavra de Deus. Ele acreditou sem ver. Ele não viu estrela nenhuma. Deus falou: vem cá, conta as estrelas, sua descendência vai ser igual. Abraão olhou e cadê? Né? Eu faria isso, mas não tem estrela. Só que a palavra fala que Abraão creu no Senhor e isso foi lhe creditado como justiça. E qual ensinamento que isso traz para a gente, querido? Que a gente precisa crer. Assim como Abraão creu, independente das circunstâncias, independente de tudo que está à nossa volta. Se Deus disse, se Deus prometeu, se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Não importa se a gente está vivendo numa situação totalmente oposta àquilo que foi prometido. Ele é fiel para cumprir, ele já prometeu. E que a gente possa agir assim como Abraão crê, gente, independente das circunstâncias. Porque não são as circunstâncias que vão determinar aquilo que vai acontecer. Né? Hoje nós somos descendência de Abraão. Olha quantos filhos de Abraão existem na terra hoje. Por quê? Porque Abraão ele creu, independente daquilo que ele viu. Então, querido, faça assim também sobre a sua vida, independente daquilo que você está vendo.
independente das circunstâncias. Creia na palavra de Deus, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E a palavra de Deus, a palavra dele não volta vazia na sua vida. Amém? Em nome de Jesus, uma bênção dividir isso com você, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém?